Leitura do CNN. Você rumo ao cartório dos seus sonhos com o Notarium. Parte geral. Livro 1. Do Regime Jurídico Administrativo. Título 1 das Atribuições. Capítulo 1 do Apostilamento. Seção 1 das Disposições Gerais. Artigo 1º. A legalização de documentos públicos produzidos em território nacional e destinados a produzir efeitos em países partes da Convenção sobre a Eliminação da Exigência de Legalização de Documentos Públicos Estrangeiros, Convenção da Apostila, é realizada exclusivamente por meio da posição de apostila, emitida nos termos da Resolução CNJ nº 228, de 22 de junho de 2016, e deste Código Nacional de Normas. Parágrafo 1º. Para os fins desta norma, entende-se como legalização, ou chancela consular, a formalidade pela qual se atesta a autenticidade da assinatura, da função ou do cargo exercido pelo signatário do documento e, quando cabível, a autenticidade do selo ou do carimbo nele aposto. Parágrafo 2º. Equiparam-se a documento público produzido no território nacional os históricos escolares, as declarações de conclusão de série e os diplomas ou certificados de conclusão de cursos registrados no Brasil. Parágrafo 3º. O descumprimento das disposições contidas na mencionada resolução e no presente Código Nacional de Normas pelas autoridades apostilantes ensejará a instauração de procedimento administrativo disciplinar, sem prejuízo de responsabilização civil e criminal. Artigo 2º. A apostila emitida em meio físico será fixada no documento pela autoridade apostilante, não sendo permitida a entrega da apostila de forma avulsa ao solicitante do serviço. Artigo 3º. Serão obrigatórios o cadastramento e a prestação do serviço de apostilamento por todos os serviços de notas e de registro das capitais dos Estados e do Distrito Federal. Parágrafo 1º. Os serviços de notas e de registro da capital dos Estados e do Distrito Federal que expuserem motivos justificados às Corregedorias Gerais de Justiça locais poderão ser dispensados da prestação dos serviços de apostilamento, devendo o ato de dispensa ser comunicado formalmente à Corregedoria Nacional de Justiça. Parágrafo 2º. O cadastramento e a prestação do serviço de apostilamento pelos serviços de notas e de registro do interior de cada estado serão facultativos, mas recomendáveis para conferir melhor capilaridade ao serviço. Parágrafo 3º. O ato de credenciamento das autoridades apostilantes será realizado pelas Corregedorias Gerais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal, às quais compete enviar à Corregedoria Nacional de Justiça a listagem, com a identificação das autoridades aptas à prestação do serviço de apostilamento, devidamente capacitadas nos termos do artigo 4º, parágrafo 1º e parágrafo 2º, deste Código Nacional de Normas, e, com os dados necessários ao cadastro, conforme anexo do provimento número 62, de 14 de novembro de 2017. Artigo 4º. O Serviço Notarial e de Registro exercerá o apostilamento por delegação do Conselho Nacional de Justiça, CNJ. Parágrafo 1º. O apostilamento poderá ser executado por qualquer notário ou registrador cadastrado, mediante capacitação oferecida por suas entidades de classe, sob supervisão da Corregedoria Nacional de Justiça, independentemente de especialização do serviço ou de circunscrição territorial. Parágrafo 2º. O responsável pela serventia e os escreventes autorizados já cadastrados deverão participar e obter aprovação no curso de capacitação a que se refere o parágrafo 1º deste artigo. Parágrafo 3º. Ao apostilar documentos emitidos por serviço notarial ou registral, a autoridade apostilante deverá verificar a função e a autenticidade da assinatura do subscritor mediante consulta às centrais de sinais públicos das respectivas especialidades, cujo acesso deverá ser franqueado às autoridades apostilantes para este fim. Parágrafo 4º. Será mantida, no Sistema Eletrônico de Apostilamento, ferramenta relacionada a banco de dados de sinais públicos de autoridades brasileiras, para fins de coleta de seus padrões de sinais públicos, assim como identificação civil e documentação comprobatória do cargo ou função exercida, cumprindo-se as formalidades constantes do artigo 3º da Convenção sobre a Eliminação da Exigência de Legalização de Documentos Públicos Estrangeiros, firmada pela República Federativa do Brasil, em Haia, em 5 de outubro de 1961, para consulta e conferência pelas autoridades apostilantes. Parágrafo 5º. No caso de vacância ou afastamento do titular do serviço notarial e de registro, o serviço será prestado pelo designado responsável do serviço extrajudicial. Artigo 5º. A aposição de apostila em documento público brasileiro somente será admitida por autoridade apostilante devidamente cadastrada no Sistema Eletrônico de Apostilamento disponibilizado gratuitamente pelo Conselho Nacional de Justiça, CNJ, para a confecção, consulta e aposição de apostila. Parágrafo 1º. As apostilas serão assinadas com certificado digital e registradas pelo emissor. Parágrafo 2º. A gestão, administração e manutenção do sistema poderá ser delegada pela Corregedoria Nacional de Justiça à Associação de Notários e Registradores do Brasil, a NOREG-BR, ou outra entidade de representação nacional de todas as especialidades notariais e registrais que venha a substituí-la, mediante a celebração de termo de cooperação técnica com os seus institutos membros, no qual serão definidos deveres, responsabilidades, critérios de rateio dos custos,
Prazo para transição, condições em caso da extinção da delegação prevista neste parágrafo, entre outras disposições pertinentes. Parágrafo 3º. A delegação a que se refere o parágrafo 2º deste artigo ocorrerá sem ônus para o CNJ e será fiscalizada por comitê técnico instituído pela Corregedoria Nacional de Justiça, cujas competências serão definidas no ato normativo que o instituir. Artigo 6º. As Corregedorias Gerais de Justiça e os juízes diretores do foro das unidades judiciárias são autoridades competentes para o ato de aposição de apostila somente quanto aos documentos de interesse do Poder Judiciário. Parágrafo único. Consideram-se documentos de interesse do Poder Judiciário aqueles oriundos de seus respectivos órgãos em países signatários da Convenção da Apostila, bem como aqueles necessários à adoção internacional. Artigo 7º. Para fins de apostilamento, a critério do solicitante do serviço, os documentos eletrônicos poderão ser impressos para aposição de apostila. Parágrafo 1º. O papel de segurança padronizado, conforme requisitos de segurança submetidos pela NOREG-BR e aprovados pela Corregedoria Nacional de Justiça, será numerado sequencialmente vinculado ao Cadastro Nacional de Serventia de cada unidade, CNS. Parágrafo 2º. O papel de segurança não pode ser alienado ou cedido entre as autoridades apostilantes, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa. Artigo 8. As autoridades apostilantes deverão, para fins de controle das Corregedorias Gerais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal, afixar no documento, previamente ao ato de digitalização do documento apostilando, o selo físico, a etiqueta e/ou a estampa de selo eletrônico, conforme regras locais. Artigo 9. A apostila será emitida mediante solicitação do portador do documento, sendo dispensado o requerimento escrito. As autoridades apostilantes darão recibo de protocolo no momento do requerimento, estipulando o prazo para entrega, que não poderá ultrapassar 5 dias. Parágrafo 1º. As autoridades apostilantes deverão prestar ao solicitante do serviço todos os esclarecimentos necessários antes da prática do ato de apostilamento. Parágrafo 2º. Para a emissão da apostila, a autoridade apostilante deverá realizar análise formal do documento apresentado, aferindo a autenticidade de todas as assinaturas apostas, do cargo ou da função exercida pelo signatário e, quando cabível, a autenticidade do selo ou do carimbo aposto. Parágrafo 3º. O apostilamento de reconhecimento de firma ou de cópia autenticada é ato excepcional, caso em que a assinatura, a função ou o cargo exercido a serem lançados na apostila serão do tabelião ou do seu preposto que após a fé pública no documento. Parágrafo 4º. O apostilamento de certidão de registro de documento e de reconhecimento de firma somente será permitido em documentos de natureza privada. Artigo 10. Em caso de dúvida quanto à autenticidade do documento público produzido em território brasileiro, a autoridade apostilante deverá realizar procedimento específico prévio, conforme previsto no artigo 3º, parágrafo 2º, da Resolução CNJ nº 228 de 2016. Parágrafo 1º. Persistindo a existência de dúvida após a finalização do procedimento específico prévio, a autoridade apostilante poderá recusar a aposição de apostila mediante ato fundamentado, que deverá ser entregue ao solicitante do serviço. Parágrafo 2º. O ato de instauração do procedimento prévio e o de recusa de aposição da apostila poderão ser impugnados pelo solicitante do serviço no prazo de 5 dias, perante a autoridade apostilante, que, não reconsiderando o ato, no mesmo prazo, remeterá o pedido à Corregedoria Geral de Justiça, CGJ, do Estado ou do Distrito Federal para decisão sobre a questão duvidosa em 30 dias. Artigo 11. A apostila será emitida por documento, não importando a quantidade de páginas que possuir. Será de forma diversa se o solicitante do serviço assim o requerer. Artigo 12. Ao realizar o ato de apostilamento, a autoridade apostilante deverá proceder à inserção da imagem do documento no banco de dados unificado do Registro Eletrônico das Apostilas. Parágrafo 1º. No ato de digitalização do documento, a autoridade apostilante deverá utilizar-se de software que minimize o tamanho do arquivo. Parágrafo 2º. A autoridade apostilante deverá conferir a correspondência entre a imagem eletrônica e o documento. Artigo 13. Encerrado o procedimento de aposição de apostila e constatado erro, a autoridade apostilante deverá refazer o procedimento para a aposição de outra apostila, inutilizando o primeiro ato. Parágrafo 1º. Constatado que o erro ocorreu devido à falha do serviço da autoridade apostilante, o novo apostilamento deverá ser realizado sem custo para o solicitante do serviço. Parágrafo 2º. Constatado que o erro ocorreu devido à falha de informações por parte do solicitante do serviço, o novo apostilamento será por ele custeado. Artigo 14. O documento eletrônico apresentado à autoridade apostilante ou por ela expedido poderá ser apostilado independentemente de impressão em papel, desde que esteja emitido em formato compatível para upload no sistema do CNJ e assinado eletronicamente. Parágrafo 1º. A apostila eletrônica será salva em arquivo único, na sequência do documento, assinada pela autoridade apostilante, entregue em mídia ou enviada no endereço eletrônico fornecido pelo solicitante. Parágrafo 2º.
Para os fins estabelecidos no caput deste artigo, considera-se assinado eletronicamente. Inciso 1. O arquivo eletrônico assinado na forma do artigo 10, parágrafo 1º, da medida provisória número 2202, de 24 de agosto de 2001, ou legislação superveniente, ou inciso 2, o documento que contém declaração de ter sido assinado na forma do artigo 10, parágrafo 1º, da medida provisória número 2202, de 24 de agosto de 2001, do artigo 1º. Parágrafo 2º, inciso 3, da Lei nº 11.419, de 19 de dezembro de 2006, ou do artigo 4º da Lei nº 14.063, de 23 de setembro de 2020, cujo conteúdo pode ser conferido na Rede Mundial de Computadores, em site governamental. Parágrafo 3º. Nas hipóteses do parágrafo 2º, inciso 2, deste artigo, em caso de dúvidas sobre a veracidade do documento ou do sítio eletrônico de verificação, a autoridade apostilante contatará o órgão responsável pela emissão do documento e, permanecendo a dúvida, o apostilamento será negado. Artigo 15. A aposição de apostila em tradução de documento público produzido no território nacional somente será admitida em tradução realizada por tradutor público ou nomeado ad hoc pela Junta Comercial. Parágrafo 1º. O procedimento deverá ser realizado em duas apostilas distintas. Apostila-se primeiro o documento público original e, posteriormente, o traduzido. Parágrafo 2º. Para fins de aposição da apostila, o documento de procedência interna bilíngue, contendo versão em língua estrangeira, não dispensa a apresentação da tradução juramentada. Artigo 16. Caso de extravio ou de inutilização do papel de segurança utilizado para o ato de aposição da apostila, as autoridades apostilantes deverão inserir a informação diretamente no sistema eletrônico de apostilamento. Parágrafo único. Em caso de inutilização do papel de segurança, a autoridade apostilante deverá destruí-lo mediante incineração ou procedimento semelhante, registrando o incidente na forma do caput. Artigo 17. Os emolumentos serão cobrados por apostila, nos termos do artigo 18 da Resolução CNJ nº 228 de 2016, enquanto não for editada legislação específica no âmbito dos Estados e do Distrito Federal. Parágrafo 1º. É dispensada a cobrança de emolumentos para emissão de apostila em documentos requeridos por órgãos da administração direta do Poder Executivo Federal, Estadual ou Municipal para utilização no exterior, no interesse do serviço público. Parágrafo 2º. Os órgãos da administração direta do Poder Executivo Federal, Estadual ou Municipal solicitarão o apostilamento do documento público produzido no território nacional mediante ofício endereçado ao Serviço de Notas ou de Registro. Parágrafo 3º. O Poder Judiciário dos Estados e do Distrito Federal, no âmbito de sua competência, estabelecerá forma de compensação para a emissão de apostila em documentos requeridos por órgãos da administração direta do Poder Executivo Federal, Estadual ou Municipal. Parágrafo 4º. É vedada a prática de cobrança parcial ou de não cobrança de emolumentos, ressalvadas as hipóteses de isenção, não incidência ou diferimento previstas na legislação específica.